Democracia ateniense. Quando ouvimos estas palavras, pensamos logo em liberdade, em eleições, certo? Mas e se a versão original fosse mais sobre um dever do que um direito? E se os governantes fossem escolhidos à sorte, quase como numa lotaria? Preparem-se, porque vamos descobrir uma realidade cheia de ideias radicais que desafiam tudo aquilo que pensamos saber sobre o que é um governo. Esta é a imagem de postal, não é? A Acrópole banhada pelo sol, o símbolo de Atenas como o berço da liberdade e do governo. É a versão idealizada que todos nós aprendemos, o mito da perfeição democrática. Mas será que essa imagem corresponde mesmo à realidade? Esta é a grande questão. Vamos lá desmontar a engrenagem por trás do mito e ver como é que esta máquina democrática funcionava a sério. Então, vamos a isso. Vamos mergulhar no coração de Atenas, mais ou menos no século V antes da nossa era, para tentarmos perceber o que a democracia significava mesmo para eles. E aqui está logo a primeira grande surpresa. Para nós, hoje em dia, votar é um direito, uma escolha. Em Atenas, a participação no governo era um dever obrigatório, não era uma opção, era uma exigência fundamental da cidadania. E eles levavam este dever muito a sério. Se um cidadão tentasse fugir às suas responsabilidades, não era só uma multa, podia ser publicamente humilhado, imaginem, marcado com tinta vermelha para que toda a gente visse a sua falha. Mas quem era exatamente considerado o povo nesta democracia? A resposta revela uma definição muito, mas muito mais restrita do que nós imaginamos. Este gráfico mostra a realidade de uma forma brutal. Aquela pequena fatia de 10 a 15% representa os cidadãos com direito a voto. Todo o resto, a esmagadora maioria da população, estava completamente excluído do processo democrático. A definição era incrivelmente restrita. Apenas homens, livres e com pais atenienses. Mulheres, crianças, escravos e estrangeiros estavam todos de fora. A democracia ateniense era, na verdade, um clube muito exclusivo. E se a definição de cidadão já é surpreendente, a forma como escolhiam os seus governantes é ainda mais radical. Esqueçam as eleições como as conhecemos. Este número é espantoso. 90%. 90% dos cargos públicos não eram preenchidos por eleição. Então como é que eram escolhidos? Por sorteio, de forma completamente aleatória, como numa lotaria. Este sistema chamava-se sorteio, e a ideia por trás disto era genial na sua simplicidade. Um sorteio aleatório impedia a corrupção, as campanhas políticas e o domínio dos ricos e poderosos. Para eles, esta era a democracia na sua forma mais pura. E atenção, este sistema de sorteio não era para cargos menores. Estava no coração do governo. Órgãos cruciais, como o Conselho dos 500, que preparava as leis para a Assembleia, eram compostos por cidadãos comuns, escolhidos ao acaso para mandatos de apenas um ano. O mais surpreendente é que este sistema radical coincidiu com um período de feitos extraordinários, a famosa Idade de Ouro de Atenas. Mas claro, toda a luz tem a sua sombra. Foi uma explosão de criatividade e intelecto, filosofia, teatro, arquitetura. As bases do pensamento ocidental foram lançadas aqui, neste ambiente democrático único. Só que a mesma democracia que promoveu o gênio também alimentou uma perigosa arrogância. O poder de Atenas transformou-se em imperialismo, levando-a à devastadora Guerra do Peloponeso contra Esparta e, eventualmente, à sua própria queda. E talvez nenhum evento exponha melhor as fragilidades deste sistema do que o destino de um dos seus cidadãos mais famosos, o filósofo Sócrates. Sócrates era um provocador. O seu método consistia em questionar tudo e todos, expondo a ignorância de figuras poderosas da cidade. Ao fazê-lo, claro, colecionou inimigos. O palco estava montado para um confronto entre a liberdade de pensamento e a vontade da maioria. O seu julgamento foi um reflexo do sistema. Em vez de juízes e advogados, Sócrates foi julgado por um júri de 501 cidadãos. Não havia regras de prova ou processos demorados. Tudo foi decidido num único dia, com base em discursos e na emoção do momento. Era, na prática, um julgamento pela opinião pública. A sua condenação à morte tornou-se um alerta eterno sobre os perigos da democracia direta. Como a citação ilustra, quando o poder está nas mãos de uma multidão desinformada ou movida pela emoção, as decisões podem ser desastrosas. O governo do povo pode transformar-se na tirania da ignorância. Então, o que é que podemos retirar desta experiência radical? Que lições nos oferece a antiga Atenas para as nossas democracias de hoje? Este quadro resume tudo. A democracia deles era direta, baseada no sorteio, com o poder nas mãos da Assembleia.
A nossa é representativa, baseada em eleições onde delegamos o poder a quem elegemos. Usamos a mesma palavra, democracia, para descrever dois sistemas operativos fundamentalmente diferentes. E isto leva-nos a uma pergunta final. A experiência ateniense obriga-nos a refletir sobre o verdadeiro significado de governo do povo. Um sistema que governa para o povo, como o nosso, é o mesmo que um sistema que governa pelo povo, como o deles? A resposta talvez não seja tão simples como parece.